Gravando a nossa aula, compartilhando agora o material. Vamos ver agora se passa para todos. Todo mundo vê o slide. Todos estão vendo? Ok, pastor. Sim, ok. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar de novo, então. Começando nossa aula novamente. Tivemos um probleminha técnico. Estamos começando novamente para poder começar normal. Bem, nosso estudo hoje é sobre teontologia, né? Que é o estudo do ser de Deus. A teontologia, então, nós temos algumas definições, e a teontologia é a matéria da teologia sistemática que aborda as questões relacionadas ao ser de Deus, e as suas obras, tá? A palavra teontologia, ela vem do grego e ela é formada por 3 vocábulos. Então, a palavra teontologia, ela vem do grego e essa palavra ela é formada por 3 vocábulos gregos. O vocábulo theos, que significa Deus, o vocábulo ontos, que significa ente ou ser, e o vocábulo logos, que significa estudo ou tratado ou palavra, tá? Então, daí o significado da teontologia diz respeito ao estudo do ser de Deus. Claro que a teontologia ela não é uma descrição exata do ser de Deus, apesar de levantar e tentar responder questões a esse respeito. A teontologia, então, é uma forma apologética defensora das reivindicações do cristianismo frente àqueles que ainda não creem na sua forma dogmática. Então, a teontologia vai esclarecer os conteúdos da fé a respeito de Deus para aqueles que ainda não creem. Então, a teontologia ela é a teologia propriamente dita. Por quê? Porque ela é a doutrina de Deus. As pessoas falam de Deus, as pessoas elas falam sobre Deus o tempo todo, mas a questão é que nem sempre o que as pessoas pensam sobre Deus condiz com o que a Bíblia diz sobre ele, tá? Por isso que é importante nós estudarmos teontologia, para que nós possamos, então, ter um conjunto organizado de dados acerca do que a Bíblia realmente diz sobre quem é Deus e quais são as suas obras. Pensando nisso, a primeira definição que nós temos sobre Deus vem da filosofia, né? Então, o primeiro a tentar definir quem é Deus foi Platão. Então, segundo Platão, Deus era o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Platão dizia, então, que Deus é a mente ou a razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas. Deus é eterno, imutável, onisciente, onipresente, onipotente, tudo permeia e tudo controla. Justo, santo, sábio, absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei, de justiça. Deus é a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Uma segunda definição que nós temos acerca de quem Deus é da confissão de Westminster, né? Que é a confissão da Igreja Reformada. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável, sábio, poderoso, santo, justo, bondoso e verdadeiro. Juntando as 2 definições, você tem que Deus é um espírito, como nós vemos lá em João capítulo 4, versículo 24. Deus é um espírito infinito, Deus é perfeito, em todas as coisas, tem a sua origem, sustentação e fim. De forma realidade, embora a existência de Deus
seja uma das premissas fundamentais das Escrituras, todavia, a Bíblia, em nenhum momento, se preocupa em prová-la de forma formal. A Bíblia não é um manual de defesa da existência de Deus. Não, a Bíblia, em todas as suas partes, ela vai entender que Deus já existe. Ele já é um Deus supremo. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. A Bíblia mostra a existência de Deus, porque a Bíblia parte da primícia que Deus existe, e ponto final, tá? Parte da existe e de ponto final. Então, por que é importante nós estudarmos teontologia? Porque, sem dúvida, irmãos, escute, sem dúvida, a teontologia, que é a matéria que estamos estudando agora, ela lida com questões que estão além da nossa compreensão. Mas isso não quer dizer que a teontologia vai falhar em apresentar os temas fundamentais para a fé cristã, temas esses que estão relacionados à natureza de Deus. Significa dizer, então, que existem questões que jamais, acerca de Deus, que jamais iremos compreender. Para isso, temos a teontologia, que vai nos apresentar temas fundamentais da nossa fé que estão relacionados à natureza de Deus. Por quê? Embora, como diz Karl Barth, Deus seja incompreensível à mente humana, ele também é cognoscível. Vamos tentar explicar isso? Um Deus que é incompreensível, mas é cognoscível? Sim. Quer dizer que, embora não possamos compreender de forma exaustiva o ser de Deus, por que não podemos compreender de forma exaustiva o ser de Deus? Porque somos criaturas finitas e imperfeitas, e Deus é o nosso Criador, infinito e perfeito. Então, nós somos finito e imperfeito. Por isso, o Karl Barth vai dizer que Deus ele é incompreensível, mas cognitivo. Ou seja, nós podemos sim conhecê-lo porque o próprio Deus resolveu se revelar a nós. Então, todo o conhecimento que temos acerca de Deus foi o próprio Deus que trouxe para nós esse conhecimento. Ou seja, essa autorrevelação divina de Deus nos é dada de forma geral, através do mundo criado, e de forma especial, através das Escrituras do próprio Cristo, que é a exata expressão da glória de Deus. Na teologia, isso é chamado de revelação geral e revelação especial. Então, antes de nós passarmos para outro slide, falarmos sobre negação, então, a teolontologia não se trata de um descobrimento de Deus por parte do homem, mas a teontologia, ela é o estudo do conhecimento que o próprio Deus, de forma graciosa, resolveu prover ao homem acerca de si mesmo. Deus, então, entendendo que o homem não iria compreendê-lo de forma exaustiva, porque o homem tem uma mente finita e é imperfeito, Deus, então, se revela ao homem. E a partir dessa revelação do próprio Deus, é que a teontologia vai tratar, estudar o ser de Deus e as suas obras. Então, nesse sentido, embora jamais possamos obter todo o conhecimento sobre Deus, porque só depois que alcançarmos a estatura de varão perfeito, como diz Paulo lá no livro de Efésios, embora jamais possamos obter todo esse conhecimento sobre Deus, a porção que o próprio Deus decidiu nos revelar graciosamente é perfeita e é suficiente para nos instruir acerca de tudo que é importante para termos um relacionamento com Ele. Tá? Por isso é fundamental estudarmos teontologia para que possamos conhecer melhor o ser de Deus. Bem, quando nós falamos de existência de Deus, falamos também de negação da existência. Existem postulados, existem pensamentos, existem posicionamentos que tentam negar a existência de Deus. Então, nós temos
a negação da existência de Deus. Quais são os mais comuns, né? Quais são os pensamentos mais comuns acerca da negação de Deus? O primeiro é o ateísmo, né? O que é o ateísmo? O ateísmo é o pensamento filosófico que nega de forma absoluta a existência de Deus. Então, o ateísmo, a negação de Deus feita pelo ateísmo. O ateísmo, então, é o pensamento filosófico de que Deus realmente não existe. E quando falamos de ateus, existem dois tipos de ateus. Há duas formas de ateu. Existe o ateu prático e existe o ateu teórico. Vamos conhecer esses ateus? Bem, o primeiro ateu, que é o ateu prático, eles não reconhecem de forma alguma a pessoa de Deus e vivem na prática como se Deus não existisse. Então, o ateu prático é aquele ateu que realmente é ateu por convicção, mas ele vive de forma harmoniosa com o pensamento de que existe Deus. Então, o ateu prático não é aquele ateu que vai ficar tentando provar a não existência de Deus. Não. O ateu prático é aquele que entendeu que ele é ateu, ponto final. Se alguém conhece, para ele, que ele conhece, entende que Deus existe, esse ateu prático vai ficar tentando persuadir esse crente que Deus não existe. Esse é o ateu prático. Agora, existem aqueles ateus chatos, né? Que, na verdade, não são ateus, são os ateus teóricos, né? Na grande maioria dos ateus teóricos, eles são mais intelectuais e fundamentam a sua negação da existência de Deus no desenvolvimento do raciocínio puramente humano. Então, o ateu teórico é aquele que vai sempre tentar justificar a sua não crença na existência de Deus com alguma coisa racional. Exemplo, se Deus existe, por que existe mal no mundo? Essa frase é de um ateu teórico, que ele fica tentando justificar a sua não crença a Deus, de Deus, em alguma coisa. Se Deus existisse, não haveria guerra. Se Deus não existisse, não haveria fome. Então, isso é uma fala de um ateu teórico. Um ateu prático, ele consegue entender, na sua concepção, que Deus não existe e não fica tentando relacionar de forma racional uma não existência de Deus. Tá? Então, são duas formas de ateus. O ateu prático, que para ele Deus não existe, ponto final, e o ateu teórico, que sempre vai tentar justificar a sua não crença em Deus fundamentada em alguma coisa racional, fundamentada em alguma decepção. Geralmente, os ateus teóricos, no passado, foram crentes, criam em Deus, mas tiveram uma decepção e passaram, então, a descrer nesse Deus. Tá? O ateu teórico é assim. O ateu prático, não. Ele é ateu por convicção, ponto final. Ele não fica tentando justificar essa não crença dele. Tá? Uma segunda forma de tentar negar a existência de Deus é aquilo que chamamos de agnosticismo. Né? O que é o agnosticismo? O agnosticismo nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Os agnósticos vão afirmar que a mente humana não tem conhecimento para decidir se Deus existe ou não. Então, segundo os agnósticos, a mente humana não pode conhecer o infinito. Então, o agnóstico é aquele ateu em cima do muro, tá? O agnóstico é o ateu em cima do muro. Ele vai dizer assim, eu não tenho conhecimento, informação para negar a existência, mas também não tenho informação para provar a existência, porque a minha mente é humana demais. Tá? Então, o agnóstico, o agnosticismo, então, é a doutrina que reputa de forma inacessível ou incognoscível o entendimento humano, a compreensão
dos problemas propostos pela metafísica ou pela religião, ou seja, o agnosticismo é a doutrina filosófica que a existência de Deus não pode ser nem negada, nem comprovada, porque a mente humana é finita e não tem poder para ou afirmar ou para negar. Então, eu costumo dizer que o agnóstico é o ateu em cima do muro. Tá? É o ateu em cima do muro. Os agnósticos, eles esquecem ou ignoram a diferença entre o conhecer absoluto e o conhecer em parte. Esse é o grande problema do agnosticismo. Porque, claro que nós não temos uma mente absoluta para conhecer Deus exaustivamente. Nós não temos, mas podemos conhecê-los em parte. Quais partes que podemos conhecer de Deus? Aquelas que ele auto se revela. Tá? Então, do contrário, compreender o ensinamento das Escrituras, os quais nos ensinam a possibilidade de conhecer a Deus. Então, os agnósticos não entendem isso. Eles não entendem que realmente nós não teríamos e não temos uma mente para conhecer Deus de forma absoluta, mas podemos sim, de forma cognoscível, conhecer partes de Deus. Que partes são essas? Aquelas partes que o próprio Deus auto se revela de si mesmo. Não é isso que a teontologia diz para nós? Que a teontologia vai estudar o conhecimento de uma autorrevelação acerca do ser de Deus, né? Ou seja, Deus se revelou, ele permitiu, ele proveu fontes que podemos analisar e, a partir daquela fonte, afirmarmos, sim, a sua existência. Então, o agnóstico é o ateu em cima do muro. Eu não posso afirmar que Deus existe, porque eu não tenho conhecimento para isso, e nem posso afirmar que ele não existe, porque eu não tenho formação para isso. Então, para ele prefere, então, viver essa celeuma. Então, você tem um ateísmo, que é o prático e o teórico. O prático, aquele que, para ele, Deus não existe, ponto final, e o teórico é aquele que vai ficar tentando afirmar a sua negação sobre Deus em cima de alguma coisa racional. Uma terceira forma que você tem de negar, ou que o mundo tenta negar a existência de Deus, é aquilo que chamamos de politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo. O politeísmo é um sistema, é a ideia de que o universo é governado não apenas por uma força, mas por uma multiplicidade, ou seja, dentro do sistema politeísta, consiste nas crenças em diversas divindades. Dentro das sociedades politeístas são admitidas a existência de múltiplos deuses. Tá? Então, a ideia de um Deus para cada setor da vida, por exemplo, há um Deus na água, há um Deus da fertilidade, há um Deus da guerra, e assim vai. Então, os politeístas são aquelas comunidades que admitem a existências múltiplas de deuses. Normalmente, cada um dedicado a uma característica particular. Natureza, Deus do trovão, Deus do sol. Você tem muito isso na mitologia grega. A mitologia grega era politeísta. Você tinha Zeus, Poseidon, você tinha a própria Atena, né? Também na mitologia nórdica, Thor, Odin. Você tem na mitologia romana, Júpiter, Saturno, né? E cada deus para uma determinada característica da vida, o Deus para cada coisa. Então, o politeísmo é uma forma de negar a Deus. Por quê? Porque no politeísmo existem vários deuses, tá? Então, você viu agora o ateísmo, você viu o agnosticismo e você viu o politeísmo, que são formas que é a ideia da existência de vários deuses. Existe um nome quase parecido com o politeísmo, que é o panteísmo. Então, você tem o politeísmo, que é o sistema religioso que consiste na crença em diferentes divindades. Dentro da sociedade politeísta, eles admitem a existência de vários deuses, e
normalmente, cada um desses deuses dedicado a uma característica particular, e você tem o panteísmo. O panteísmo, ele é a doutrina filosófica que é caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus e o universo. Então, o panteísmo, se no politeísmo há Deus para tudo quanto é tipo de situação, no panteísmo a natureza é Deus. Então, as árvores, os montes, o sol, a lua, tudo isso faz parte integrante de Deus e, por esse motivo, deve ser adorado. É claro que Deus está na natureza. O Salmo 19 vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, é claro que Deus está na natureza, mas a natureza não é Deus. A natureza não é Deus. Deus está na natureza. A natureza é uma revelação geral acerca de Deus. Quando eu olho para a natureza, isso vai ficar muito claro quando estudarmos sobre argumentos sobre Deus. Quando eu olho para a natureza, eu percebo que a natureza foi arquitetada por uma mente soberana, poderosa, que só pode ser Deus, mas a natureza não é Deus. O panteísmo vai dizer que o sol é Deus, que a lua é Deus, que a árvore é Deus, que a natureza é Deus. Essa é uma forma de existência, de negação da existência de Deus, porque nós somos monoteístas. Nós somos uma religião monoteísta. Nós somos criacionistas e monoteístas. Dentro da nossa religião, da nossa cultura de fé, nós cremos que tudo que foi criado por Deus e um único Deus. Então, nós somos monoteístas. Nós não somos nem politeístas. Algumas pessoas querem dizer que somos politeístas por causa da Trindade. A Trindade não caracteriza 3 deuses. A Trindade é um Deus subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, algumas pessoas querem dizer que somos politeístas porque por causa da Trindade. A Trindade não são 3 deuses. Então, nós somos monoteístas, cremos em um só Deus e somos criacionistas, ou seja, tudo que existe foi criado por esse único Deus. Mas o panteísmo é a filosofia de que a natureza é Deus, por isso deve ser adorada. Deve ser adorada. Uma outra forma de negação é o materialismo. Materialismo. O materianismo. Ou seja, a matéria é a única realidade existente. O que são os materialistas? Os materialistas. A visão materialista, a vida é só essa. Ou seja, a matéria é a única realidade que existe. O homem é apenas um animal, uma máquina, que, por conseguinte, não é responsável pelos seus atos e suas atitudes. Os materialistas afirmam ainda que todas as manifestações da vida e da morte e todas as forças são manifestação da matéria. Dentro da filosofia materialista está o pensamento hedonista. Todo hedonista é materialista. Por quê? Como a vida é só essa, não existe uma outra vida, então nada pode ser privado a mim. Eu tenho que fazer tudo o que eu quero, porque eu só tenho essa vida para viver. Eu só tenho esse tempo para existir. Morri, acabou. Para o materialista não existe vida após a morte. É claro que esse pensamento materialista é uma negação da existência de Deus. Por quê? Porque Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, ou para a condenação, ou para a absolvição. Mas o materialismo é a filosofia de que a vida é só essa, que a matéria é que importa, então o homem ele tem que fazer tudo que der na telha, porque ele não tem uma segunda vida.
tá? É o materialismo. Uma outra forma de tentar negar Deus é o deísmo. 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 Não confunda deísmo com monoteísmo, tá? O deísmo. O deísmo é um sistema de religiões que admite a existência de Deus, mas que, todavia, rejeita de forma abrupta uma interação desse Deus com a sua criação. Olha que loucura. O deísmo vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que Deus existe, né? Então, a filosofia deísta considera a razão como a única via capaz de nos assegurar a existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de que esse Deus se interage. Então, o deísmo é aquela filosofia que diz o seguinte, Deus existe, colocou o homem na terra, voltou para o céu e o homem agora está aqui largado à sua própria sorte. Ou seja, dentro do deísmo, o deísmo afirma que Deus criou o universo com tudo que está nele e está deixando que tudo siga o seu curso natural. Dentro da filosofia deísta, não existe nenhuma intervenção de Deus dentro da história. O deísmo ensina também que não há milagres e que a Bíblia não é inspirada por Deus. Então, o deísmo também é uma forma de negar a existência de Deus. Então, o deísmo é também uma negação. Por quê? Porque o deísmo é a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão e que Deus, então, criou o universo com tudo que está nele e está deixando esse universo seguir o seu curso natural, sem qualquer intervenção da sua parte. Para o deísta, Deus não interage com o ser humano. Tá? Além de que, para o deísmo, não existe milagre e a Bíblia não foi inspirada da parte de Deus. Tudo isso, irmãos, são formas de negação. Nós vamos ver, não na aula de hoje, como refutar isso. Tá? A teontologia vai nos ensinar a refutar esses pensamentos negacionistas sobre a existência de Deus. Mas é importante que você entenda que sempre existiu e sempre vai existir filosofias que vão tentar tirar Deus da história. Da história. Todos esses pensamentos filosóficos nada mais é do que uma tentativa de excluir Deus da história. Poderíamos muito bem colocarmos aqui também a evolução, o evolucionismo. O evolucionismo também é uma negação da existência de Deus, o evolucionismo. Por quê? Porque o evolucionismo é aquela ideia de Darwin recriar a história do homem sem Deus, a partir de uma visão puramente humanista. Tá? Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui faz parte da teontologia, porque a teontologia apresenta aqui as formas de negação, mas, numa segunda parte, ela apresenta argumentos conclusivos da existência de Deus. Certo? Seguindo aqui, para nós pararmos daqui a pouco, você tem ainda uma outra forma, que é o enoteísmo. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já ouviu falar sobre enoteísmo. Não sei se você já ouviu falar sobre enoteísmo. O enoteísmo. Essa palavra, enoteísmo, ela deriva, né? Ela vai derivar do grego en, que é um adjetivo natural Ou seja, o enoteísmo é o culto de um único Deus
é a crença em Deus, mas não nega a existência de outros deuses. Então, o enoteísmo, olha que interessante, é o culto de um único Deus sem se negar a existência de outras divindades. É ao contrário do monoteísmo. O monoteísmo é a existência de um Deus negando uma outra divindade. E somos nós. Nós somos monoteístas. O enoteísmo crê em um único Deus, mas não descarta a existência de outros deuses. O enoteísmo, ele é uma combinação de ideias monoteístas e politeístas, percebeu? O politeísmo é a crença na existência de vários deuses. Deus da guerra, Deus do fogo, Deus do mar. O monoteísta é a crença da existência de um único Deus. O enoteísmo é a junção dessas duas filosofias. A filosofia monoteísta, crê num Deus só, mas sem negar a existência de outros deuses, que é o monoteísmo. Praticamente, então, seria monoteísmo, mas, teoricamente, seria politeísmo. Também seria uma forma de teísmo. Tá? Teísmo. Vamos falar sobre teísmo daqui a pouco, né? O que é teísmo, tá? O que é teísmo, e tem um chamado teísmo aberto, tá? Então, são formas de negação. Vamos lá para o teísmo. Olha o teísmo aqui, ó. Esse vocábulo grego, theos, Deus, assim sendo, é a crença em Deus, em algum Deus, ou em deuses, assim, fazendo contraste com o ateísmo. O teísmo, para defender o monoteísmo e o politeísmo, quase sempre, a ideia envolve a crença de um Deus ou deuses que se interessa pelo homem, com o intuito de recompensar ou punir, exercendo influência sobre o mundo dos homens. Nisso, ele contrasta com o deísmo. Temos um chamado teísmo aberto, tá? Uma filosofia aí muito nova, teísmo aberto, né? O teísmo aberto, o que é o teísmo aberto? Consiste numa prática teológica onde são retiradas algumas das principais características de Deus. O teísta aberto, ele vai dizer que Deus não é onipresente. O teísmo aberto vai dizer que Deus não é onipotente. O teísmo aberto vai dizer que Deus não é onisciente. Essa corrente filosófica também é conhecida por teologia da abertura ou a abertura de Deus, o teísmo aberto. É muito perigoso, tá, irmãos? Porque o teísmo aberto, ele vai humanizar a Deus a tal ponto de negar que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Tá? É uma vertente aqui do teísmo, o teísmo aberto. Existem muitas igrejas que são teístas abertas. Existem pastores renomados que são teístas abertos. Um deles é o Red Renetkiewicz, ele é teísta aberto, tá? Então, ele o teísmo aberto, é a teologia que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Então, os seus defensores, os defensores do teísmo aberto, apresentam uma outra definição, onde eles afirmam pretender uma reavaliação do conceito de onisciência de Deus, na qual se afirma que Deus não conhece o futuro. Então, dentro do teísmo aberto, Deus não conhece o futuro. Tá? Isso é um teísta aberto, tá bom? Que é uma forma de negação de Deus. Bem, caminhando para o final da nossa aula, vamos terminar aqui sobre a negação. Chegamos aqui no humanismo. Chegamos no humanismo. Humanismo, outra filosofia, né? O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou entre o trovadorismo e o Renascimento. Como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu às ideias filosóficas
morais e estéticos que valorizavam o ser humano. Então, o humanismo é a posição filosófica que pensa que Deus não é alguma força cósmica e final, algum poder supremo, alguma existência absoluta, algum ser supremo e transcendental, pessoal ou impessoal, teísta ou deísta, que não seria um só ou diversos, nem teria forma como energia e gravidade. Tá? Então, isso é o humanismo. Então, se nós formos falar algumas características do humanismo, o humanismo ele foi essa corrente de pensamento que tem como principais características o antropocentrismo. O nome já diz. O humanismo ele é antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro de tudo. Então, quais são as características do humanismo? O antropocentrismo, a racionalidade e o cientificismo. Essas são as características do humanismo. E nós estamos vendo isso aqui, viu, irmãos? Hoje nós somos muito humanistas. As nossas teologias são muito antropocêntricas. A nossa inologia é muito antropocêntrica, ou seja, Deus é um ser que é serviçal do homem e precisa suprir o homem em todas as suas necessidades, senão esse homem fica com raiva de Deus. Tá? Então, esse movimento filosófico e cultural, humanismo, ele foi desenvolvido entre os séculos XIV e XVI, lá na Europa. Ele vai firmar base no Renascimento e marcou a transição, como eu falei, entre a Idade Média e a Idade Moderna. Então, isso é o humanismo, que também é uma forma de negação, porque o homem ele é o centro da vida. Finalizando aqui essa parte, vamos assistir toda a tela, temos o idealismo, pessoal. Bem, dentro da filosofia idealista pessoal, Deus seria o valor ideal. É similar à ideia anterior, né, do humanismo, chegando a ser uma subcategoria da mesma. Todavia, a ênfase recai sobre os valores. Os valores possuíram uma existência objetiva, sui generis. Deus seria, então, de acordo com esse ponto de vista, os valores ou princípios ideais que seriam válidos e universais. E, por último, nós temos o ceticismo, que é uma espécie de agnosticismo radical. Se no agnosticismo eu não tenho informação para negar ou afirmar a existência de Deus, o ceticismo ele nega totalmente, tá? Ele né, o ceticismo. Então, dentro o ceticismo é a doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata incapacidade de uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. Então, trazendo em miúdo, o ceticismo é a falta de crença, é a descrença, é a incredulidade, é a dúvida. Isso é o ceticismo, tá? Ceticismo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre argumentos que comprovam a existência de Deus. Então, na nossa primeira aula, interrompendo aqui, na nossa primeira aula, nós abordamos o que é a teontologia, é a ciência da teologia sistemática que vai estudar o ser de Deus e as suas obras. Vimos a importância de estudar a teontologia, porque a teontologia vai nos apresentar uma alta revelação de Deus, ou seja, Deus se revelando a si mesmo a nós. E vimos também formas de negações, ou seja, pensamentos filosóficos que tentam negar a existência de Deus, entre eles ateísmo, agnosticismo, politeísmo, panteísmo e tantoísmo por aí. Na aula que vem, nós iremos contrapor esses argumentos, trazendo argumentos que comprovam
a existência de Deus, tá bom? Vou interromper aqui a gravação, para aqueles que vão assistir a aula depois, que você tem um bom tempo de aula, e vou passar agora para a parte, se alguém tem dúvida ou não. Deus abençoe aqueles que vão assistir depois, e fique com Deus. Agora a parte de perguntas e respostas.